O tema é rejeição e espiritismo. Como pode ocorrer a rejeição? A rejeição pode ocorrer, inclusive, antes do planejamento reencarnatório. No momento do que se vai planejar uma reencarnação, podem ocorrer rejeições. Por quê? Em regra, nas famílias existem muitos desafetos. Não é um mar de rosas as famílias. Tem alguns até que talvez venham em famílias diferentes para poder apaziguar certas dores. E tem aquela impressão, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu não pertenço a essa família. De resto, às vezes, pode não pertencer mesmo àquela família. Mas as reencarnações semi-voluntárias ou as reencarnações programadas, o espírito fica sabendo quem vai ser os seus pais. E quais vão ser os seus planos de resgate, de provas, de perdões, que ele vai ter que enfrentar na romagem terrestre. Não é fácil vir de lá para cá. Mergulhar aqui, saber das vicissitudes que o aguardam, é algo muito mais complicado do que se pensa. Às vezes o filho é devedor do pai ou da mãe. Às vezes é o contrário. O pai ou a mãe é devedor do espírito. Um pode ter assassinado o outro, como é o caso do capítulo 13 dos Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, Adelino e Raquel. Então, imaginem só, não é fácil. Aí já pode começar um processo, mental de rejeição. Ivone Pereira, a nossa querida filha do saudoso Caibar Schutel, ela tem um livro muito interessante, um capítulo muito interessante, que chama-se Rejeição e Aversão, Sueli Caldas Schubert. E nesse capítulo ela mostra, por exemplo, que às vezes a impressão negativa da mãe, porque a mãe está convivendo diretamente com o filho, pode levar a um aborto, que a gente cataloga, a medicina cataloga, e a própria mãe inconscientemente cataloga como aborto espontâneo. Pode não ter sido espontâneo. Pode ter sido por conta de uma rejeição da mãe para com o feto. Rejeição consciente ou inconsciente. Inconsciente seria quando? Quando de vidas passadas, eu, por exemplo, aquele sujeito me estuprou. E agora ele vem com meu filho. E eu tenho um problema danado de perdoá-lo. Eu não quero esse sujeito perto de mim. Inconscientemente podemos ter situações assim que leve a essa situação de rejeição no plano inconsciente da mãe. E outro é consciente. Para que esse menino vem? Esse momento não era um momento de eu ter filho. E eu queria isso, eu queria aquilo. Agora que eu ia viajar, agora que não sei o quê. Que gravidez indesejada. Tem até uma live que fizemos sobre isso. Isso pode gerar uma rejeição. Também. E essa rejeição, depois que a criança nasce, ela pode ser tão tóxica a ponto de afetar o leite materno e torná-lo indesejável para a questão digestória da criança. Aquele leite bendito que é o leite materno pode se transformar num leite com concentração alterada e vir até levar essa criança a óbito. Olha como a rejeição pode fazer. E pode, produzindo essa questão patológica por mim referida, passar desapercebida pelos pediatras, porque está tudo aparentemente bem. Faz tudo quanto é questão de exames e não detecta. E
a intoxicação pode estar no leite materno sem que se perceba, porque a mãe alimenta-se bem, não tem história de intoxicação em lugar nenhum. Qual pediatra que vai imaginar uma intoxicação de um leite materno? A rejeição, às vezes também, geralmente até 3 dias depois do parto, ela pode vir com 2 síndromes ou 2 transtornos psiquiátricos. Uma rejeição chamada depressão pós-parto, que é onde a mãe não quer a criança, não acredita que aquela criança é dela, não acredita que ela vai dar conta de cuidar, entra numa crise de choro e acha que é o fim do mundo, que a criança é muito frágil, que tudo que ela for fazer vai quebrar a criança ao meio, enfim. Tem um episódio depressivo agudo, a famosa depressão pós-parto, que, em regra, por trás dela está uma rejeição. Porque toda depressão, por trás dela está uma revolta. Como o tema não é depressão, paremos por aí. Mas a mãe pode ir além da depressão pós-parto. Ela pode ter um transtorno psicótico pós-parto. Ou seja, quando ela não quer só ficar com aquela dificuldade de não gostar da criança, quando ela não acha que vai dar conta, não, ela vai além, ela quer matar a criança. Ela quer estrangular a criança. Ora, um caso desse tem que se retirar o bebê da presença da mãe, até que ela seja convenientemente tratada, passe esse momento esquizofrênico praticamente dela, psicótico, da mãe, e ela volte a ter naturalidade para cuidar do seu filho. Outro fato interessante de rejeição, pode aí acontecer tanto com a mãe quanto com o pai, e está muito presente a rejeição, é deixar a criança meio que por si mesma. Não olham para a criança é pequenininha, deixa em um local que ela pode cair. Aquilo pode ser inconscientemente o desejo de matar, o desejo de matá-la. Não tem uma vontade consciente de matá-la, mas inconscientemente sim. Ela, por exemplo, ela rola daquele local onde ela está, cai, bate a cabeça e morre de traumatismo craniano. Pronto, morreu. É uma rejeição, é um infanticídio inconsciente. Olha só como dá para a gente pensar esse tema. É um infanticídio inconsciente. Também, aqueles pais que criança cresce um pouco, não cuidam deles, deixam eles irem para a rua, assim, sem olharem o portão, sem maiores vigilâncias. Inconscientemente pode ter aí um desejo de matá-los, uma rejeição. Então fica claro para nós que só o Espiritismo explica e bem essas questões. Porque como explicar? Por exemplo, a psicanálise trata esses fatos de rejeição como neuroses. Neuroses da mãe, a mãe às vezes está repetindo padrões que ela recebeu na sua própria educação, ela repete para frente, o que Freud fala, recordar e repetir, e para se curar, elaborar, mas às vezes não se elabora. Pensam bem. A psicanálise explica num campo, digamos assim, materialista. Eu sou psicanalista freudiano, num campo materialista, que não é muito importante. Freud fez tudo. Freud fez muito, mas não tudo, como está no livro Entre a Terra e o Céu. Quer dizer, Freud foi um missionário para a época, mas ele ficou num ponto materialista, porque naquele momento era um momento mais materialista. Para se ser cientista,
tinha de ser materialista, senão era ocultista e aí, portanto, era charlatão. Talvez esse tenha sido um ponto muito importante para que Freud não tenha ido além. Mas a rejeição ocorre intrauterinamente. Freud já tem muitas incursões nesse sentido. Ocorre fora do corpo, pode levar a problemas de relacionamento, isso a psicanálise mostra muito claro, que o filho ou filha que foram rejeitados vão ter problema de relacionamentos. Serão pessoas tímidas, pessoas indecisas, pessoas que não sabem dizer não, pessoas de personalidade muito frágil, vamos dizer assim, muito volúvel, tem um medo enorme de contrariar os outros, precisa de ser aceita socialmente, porque se ela foi rejeitada, né, na cabecinha dela está gravado, no seu inconsciente está gravado o seguinte: você foi rejeitado porque você não era merecedor de ser acolhido. Então agora você tem que fazer de tudo para ser merecedor de ser acolhido. Como assim? Agora você tem que agradar todo mundo, dizer sim para todo mundo, né? Banar a mãozinha para todo mundo, porque só assim vão acolher você. O que a gente vê que é uma farsa. O Livro dos Espíritos mostram em várias questões a importância de que a criança venha exatamente bem pobre no sentido de atuação espiritual na infância para ser moldada, né? As questões 300 e pouco lá do Livro dos Espíritos mostra isso, acho que se não me engano é 303 por ali, mostra isso. A importância realmente que a criança venha como uma folha em branco, embora por trás esteja escrito, mas até certo tempo ela vem mais em branco. Aí, pelas tendências dela, nós já vamos vendo aonde a coisa pega, onde nós temos que educá-la, etc. A criança também, diz o Livro dos Espíritos, que colhe a personalidade, o modo de ser dos pais, e Piaget também já mostrou, depois com muita clareza, que a criança é uma esponja, ou seja, ela se embebeda de tudo aquilo que os pais lhe derem. Então, nós espíritas vamos aprender cada vez mais que ali está um espírito, né, acompanhando muito de perto o nosso sentir, o nosso agir. E o Livro dos Espíritos dizem, e também das questões 188 a 190 de Consolador Emmanuel, através de Chico Xavier, que se nós não dermos a devida atenção, da nossa personalidade para essas crianças, elas vão nos rejeitar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo fala lá que a pior das rejeições é a rejeição do filho para com o pai. Porque ainda que o pai não seja lá grande coisa, é o pai. E o Código Moral primeiro diz que o filho deve honrar o pai e a mãe. Então, a rejeição também pode ser do filho para com o pai, não só dos pais para com o filho. O pai e a mãe pode estar sendo alvo de uma rejeição. Explica-se, no geral, por duas vertentes. Ou de vivências passadas, ou de uma educação deficitária que foi fornecida nessa existência. Uma educação permissiva, uma educação que não se comprometeu realmente com o filho. Há uma diferença grande entre envolvimento e comprometimento. Envolver não é comprometer. A galinha envolve-se ao botar. Ela deixa o ovo lá, foi envolvida e vai embora sem problema nenhum. O porco se compromete para que se nasça o salame. Ele morre para deixar o seu fruto ali. Então o pai tem que ser como, entre aspas, o porco. Tem que se comprometer com a educação. Até porque Jesus veio nos demonstrar isso. Ele se comprometeu de tal maneira com a redenção da humanidade que foi para a cruz. Ele não só se envolveu com a causa. Às vezes eu escuto espíritas dizendo assim: eu estou muito envolvido com a causa. E eu me pergunto: só envolvido?
É preciso irmos mais, é preciso estarmos comprometidos. Então, a ideia de passar essa visão da rejeição e o espiritismo é exatamente para sabermos se tivermos sido rejeitados, vamos fazer de tudo para curarmos essas cicatrizes. E se estivermos rejeitando, vamos fazer de tudo para evitar os problemas subsequentes. Então, está em nossas mãos. E jamais nós, de nossa parte, desonrar a pai e mãe rejeitando-os. Porque aí, exatamente como está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, aí realmente nós estaremos indo de mal a pior. Tem livros de Joana que fala sobre esse aspecto, um livro chamado Após a Tempestade, muito interessante. Tem uma lição de Chico para os pais, que ele diz uma coisa interessante, que lá no umbral tem mais homens do que mulher. Raramente, quando ele foi lá faz tempo, né? Se fosse hoje, possivelmente o censo seria outro, eu acho que teria também mais mulheres, por conta da promiscuidade, dessas coisas todas. E ele disse que não viu uma criança no umbral. É uma recomendação interessante do Chico. E o Chico, para terminar, e hoje é o Dia da Mulher, nós temos que afugentar a ideia do machismo, que é uma rejeição que o homem está fazendo à mulher. O Chico diz que é interessante. Uma mulher, quando serve sexualmente a mais alguém, é uma vagabunda. O homem, não. O homem é o garanhão. Para uma é um mau título. Para outra, para o outro, para o homem, é um troféu. Não tem pai solteiro, tem mãe solteira. Por aí dá para a gente entender como é que nós tratamos a nossa sociedade, como nós rejeitamos ainda o feminino, talvez por muito medo da competência do lado feminino. Essa rejeição também devemos registrar aqui. Estou à disposição de vocês, passei 2 minutos do tempo, mas podem passar 2 minutos do tempo. Fiquem à vontade. Marli Madalena. Marli, tudo bem? A moça de Ibiá, viu? Acertei. O Nuno Mateus. Ô, Nuno, boa noite. A Helva. Helva, minha querida psicóloga de Araguari. A Margarete Cury. Margarete, você está aí, professora? Que honra. E a Neuza Rosa estão cumprimentando. Neuza, minha parente querida. Eu que os cumprimento, pode ter certeza que vocês que abrilhantam esse meu caminhar. Alguma indagação para a gente dar fôlego a essa nossa live? Pode indagar que nós vamos fazê-lo com muita... Vou receber com muita gratidão, tá? E principalmente essa questão do machismo, pode perguntar enquanto eu vou falando para nós ganharmos tempo. Essa questão do machismo, não só o homem é machista. O pior é que às vezes a mulher age de forma machista. Esse é um ponto que muito me intriga. Não é? Quer dizer, a mulher diz, isso aqui é coisa para homem fazer. Como se houvesse alguma coisa que fosse assim, né, inteiramente impossível dela fazer. É porque, da mesma forma, nós temos a recíproca frase machista. Isso é coisa de mulher. Mulher é para pilotar fogão. Né? Mulher hoje está na NASA. Olha só que coisa linda. Né? Quantas mulheres... Divaldo fez hoje uma fala para parabenizar as mulheres, ele citou várias delas, né? Nós teríamos aqui Madre Teresa de Calcutá, nós teríamos Irmã Dulce, nós teríamos tantas outras obscuras mulheres que estão aí trabalhando, às vezes levando alimentos para os arredores das cidades, que não estão aí no foco da mídia, mas que são muito importantes, são importantíssimas. E o fato da maternidade já é por si só algo divino na mulher. É algo que mostra, né, que a mulher tem
digamos assim, uma aceitação divina das coisas maior que os homens. A mulher, no geral, tem mais fé do que os homens. A mulher, no geral, é o centro do lar. É aquele ser que a gente pode pôr, né, as nossas dúvidas e escolher e escutar frases salutares, sadias. A mulher se o homem soubesse parar para olhar o lado diamante de uma mulher, não é diamante, é diamante de uma mulher, seria muito mais enriquecido. Não tenha dúvida disso. A rejeição é um absurdo. Bom, alguém fez alguma indagação? Não. Puxa. Mara Regina está cumprimentando. Oi, Mara Regina, boa noite, que prazer tê-la aqui. Puxa vida, que bom. O Margarete diz, muito obrigado, meu amigo, grande abraço. Outro para você, Margarete. Margarete é uma expositora espírita, professora, uma pessoa muito querida mesmo. Bom, ninguém vai fazer nenhuma perguntinha? Faltam 4 minutinhos. Chico ainda diz lá uma coisa impressionante nesse alerta que ele fez. Ele diz assim, quem sofre com estupro é a mulher. Né? Quer dizer, às vezes a gente banaliza tanto, fala assim, olha tantos estupros que tiveram. Nossa, fulana foi estuprada, ponto. Será que a gente se compadece, se coloca no lugar da mulher, presta auxílio àquela mulher que sofreu um baque psicológico tremendo? É porque mulher não pode ser um copo descartável de tomar água e jogar fora. A mulher não é e não deve ser objeto, assim como o homem não deve ser objeto. Mas a mulher, por muito tempo, o homem conseguia calar a boca da mulher. Nós temos que dar vez e voz para a mulher. Aliás, Kardec, através da Mélie, sua mulher, era extremamente bem amparado. Quem trouxe o espiritismo para nós foram as meninas, mulheres. Olha só quantas sabedorias nós podemos extrair dessas situações. O espiritismo nasceu, de certa maneira, com médiuns femininas e codificado por Kardec, através de muitos outros médiuns, isso é certo também, mas não podemos esquecer daquelas meninas. O fenômeno de Hydesville foram percebidos por 3 meninas. Talvez fique aí para nós, isso aí não é coincidência. Isso é a sensibilidade da mulher, que nós não devemos rejeitar. Nós devemos aplaudir cada vez mais e mais. Tem a Relva fez uma pergunta. Fala, Relva. Falta muito acolhimento nos dias atuais? Ela disse que gostou muito. Obrigado, Relva. Falta muito acolhimento nos dias atuais. Se criou a AME de Uberlândia, em bom momento, criou o SOS Prece, onde lá nós percebemos o tanto que as pessoas estão sofrendo, pedindo orações, expondo ideações suicidas, e a AME tem feito um trabalho muito bom de enviar isso, o nome dessas pessoas para as casas espíritas, para orações, entrando em contato às vezes com as pessoas que ali se coloca para acalmá-las. Daniel Gervásio, por sinal, está de parabéns, com essa presidência, e eu vi um foco de acolhimento incrível, e está inclusive na minha página, ou vai estar, ainda não está, mas estará na minha página do Facebook, na Espiritismo com Amor, está lá, e está a SOS Prece, está o texto que foi escrito pela AME, está o link para se ingressar e fazer parte de um grupo de WhatsApp para interação com as pessoas, com as dores, com as possibilidades de ajuda. Esse momento eu achei assim ímpar.
Tá? Foi algo assim de muita inspiração dos bons espíritos para que nós aproximássemos dos seres, né? Ontem eu tive a honra de conversar com uma pessoa que estava com ideação suicida, era em torno de 11h30 da noite, né? Nós mantivemos via WhatsApp uma conversa e tal, eu falei de algumas palestras minhas sobre suicídio e sobre depressão, etc. Hoje ela me mandou um WhatsApp, disse-me estar melhor, mas a gente não deve descuidar, porque a ideação suicida, ela vem e vai como as ondas do mar. Eu me coloquei à disposição dela, enfim, aí é com ela, né? Porque ela tem um livre-arbítrio, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Mas falta muito acolhimento, sim, tá? Eu acho que essa ideia da AME é louvável, muito louvável. É algo que já tem pessoa de Belo Horizonte participando, já tem pessoa do Rio Grande do Norte participando, já tem várias pessoas de várias regiões do país participando. Ou seja, o trabalho do bem, ele sempre tende a crescer. Oi? Tem mais uma, não é uma pergunta, é uma colocação aqui. A Marli Madalena falou assim: eu não dei conta de cuidar do meu irmão, coloquei no asilo, eu fiz errado. Marli, quem sou eu para te julgar? A minha pergunta para você seria a seguinte: hoje você faria do mesmo jeito? Se você disser não, não faria, porque você cresceu, porque você ganhou experiência e maturidade. Eu não acredito que você tenha feito lá por maldade. Seria muito mais extremo se você tivesse deixado ao desabrigo. Hoje, com toda a sua maturidade, você agiria de outra forma. Então não se culpe por aquilo que você fez e talvez não foi a melhor escolha, mas escolha ter uma possibilidade nova de rever com esse espírito e aí caminhar com ele até o término. Aí a consciência de ambos ficam pacificadas. Não julgue, não se aprisione na culpa. A culpa paralisa, a culpa é perigosíssima, a culpa atrai obsessores, a culpa leva-nos a perder tempo na evolução. Fica tranquila, você fez o que estava ao seu alcance de fazer. Ela complementou, foi agora. Muito bem, ainda que tenha sido agora, é o que você conseguiu fazer, Marli. Você não conseguiria fazer de outra forma. Não vamos exigir de você algo que também você não consegue fazer. Não vamos ser hipócritas. Uma vez uma mulher, eu no começo da doutrina espírita, uma mulher falou-me que ia abortar. E eu disse para ela, não, se você abortar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E fiz todo um discurso. Ela virou para mim e falou assim, se eu tiver essa criança, você cuida dele para mim? Você cria ele para mim como se fosse seu filho? Não precisa responder, né? Então, você fez o que estava no seu alcance de fazer, na sua possibilidade de fazer. Há uma razão para você ter agido assim. Essa razão é a sua razão. Nessas condições íntimas, diz o sinal verde de André Luiz, que nessas condições íntimas, nessas condições pessoais, familiares, só a Deus cumpre julgar. Deixe essa situação em paz. E à medida que você for achando que você possa fazer coisa diferente com ele, vá fazendo. Vá fazendo mais visitas. Vá se tornando mais próxima do seu irmão. Quem sabe você tira ele de lá se assim você desejar. Quem sabe? Vá com calma. Pé após pé. Com muita fé, com muito amor, com muito carinho. Pedindo a Deus para te dar força e caminha. Caminha com calma, sem culpa. Ok, Marli? Ela está falando que está com 65. Você está com 65 anos, Marli? Tem tempo. 65 anos na atualidade, acabou de sair da adolescência. Ultimamente só morre no Brasil lá pelos 100 anos. Vai dar tempo demais de você fazer esse caminho de volta se você conseguir. Fica tranquilo, Marli. A Helva fez um comentário a respeito do grupo da AME.
Entrei no grupo e concordo totalmente. Está atendendo muitos. Vamos compartilhar e juntos ver as regras. Foi ótimo. Abraço. Outro abraço. Helva é uma psicóloga responsabilíssima. Ele tem uma forma de pensar, um aspecto ético admirável. Que bom. Bom, então agora também, nosso tempo acabou. Foi muito boa essa estada com todos. Quero desejar uma boa noite a todos. Só tem um homem, né, pelo que eu percebi aí, que eu esqueci o nome dele. Nuno. Hã? Nuno. Nuno, quase que um Nuno Cobra, que foi treinador do Fittipaldi, se não me engano. Não, de alguém. Nuno Matheus. Não, esse é o Nuno Matheus. Nuno Matheus, muito bem por nos representar aí. E a vocês, mulheres, muito bem por representar a vida para nós. Fiquem com Deus, uma boa noite, até a próxima segunda-feira. Que Deus nos ajude.